Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês em mais um domingo. Já estava sentindo falta desse nosso momento aqui. Uma semana às vezes é muito pra gente esperar para se reencontrar. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Dene. Boa noite, Juliana, José. Boa noite, Pati, querida. Boa noite, Marielle, Giovana, Pedro Paulo, Gladete. A gente sempre dá oi pra vocês, mas só pra lembrar que a gente não consegue ver o nomezinho de todo mundo. Então, se a gente não deu oi, citou o seu nome, é só porque a gente não conseguiu ver, mas sintam-se bem-vindos. Boa noite pra todos que estão aqui conosco agora, no ao vivo, ou que estejam assistindo a gravação depois também. É muito bom estar com vocês. Boa noite, Giovana, Suzana, Pati, Anthony, a Idene, a Vanessa. Boa noite a todos, pessoal. Hoje a gente vai continuar o estudo do Evangelho. A gente está no capítulo 4, começamos semana passada. Capítulo 4 é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje a gente vai estudar o segundo tema desse capítulo, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então a gente vai estudar um pouquinho da reencarnação e dos laços de família. Já vou colocar a nossa convidada aqui na tela. Tem gente nova entrando aqui, participando conosco. O objetivo deste momento aqui que a gente faz junto todo domingo. Oi, Fábio, boa noite, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. O objetivo aqui é muito bom, esses 20, 30 minutos que a gente tem junto, mas o objetivo principal é que a gente também realize esse evangelho no lar, nos nossos lares, em um outro horário, em um outro dia. É sempre um dia e um horário fixo, como a gente faz aqui todo domingo às 8. Pode ser um outro dia qualquer, terça, às 2 da tarde. O importante é ser um horário que fique bom para vocês e para os familiares de vocês. E é importante ter esse compromisso com a nossa casa, conosco mesmo e com os nossos familiares. Então, a gente segue aqui o modelo que Jesus nos ensinou. A gente faz uma prece de abertura, a gente faz a leitura de um item do Evangelho. Às vezes não é nem um item inteiro, é só um pedaço. A gente faz comentários, faz a prece de encerramento. Sempre com um copo ou uma garrafa de água frutificada ao nosso lado. Tô com o meu aqui também, Fábio. Às vezes o copo tá grande, às vezes o copo é menorzinho, às vezes o copo é maior. Tem isso também. E daí a gente vai tomando ele aos pouquinhos durante a semana. Então o objetivo é esse, a gente deixa esse convite para vocês. Fábio, você pode fazer a prece de abertura de hoje, por favor? Posso. O som tá bom? Tá sim, tá ótimo. Agradecemos, Senhor Jesus, as bênçãos de estarmos unidos à luz do Teu Evangelho, através desse canal de comunicação que expande as nossas possibilidades de interação e de levar mais além o Evangelho que consola, ampara e esclarece nossas almas. Agradecemos a todos os corações envolvidos nesse movimento e que o nosso amor unido, Senhor, possa ser levado a tantos outros corações que deles necessitarem, em especial nessa noite, a toda a família terrena. Assim seja. Obrigada, Fábio, e bem-vindo todo mundo que está entrando agora. Então, só relembrando, a gente vai ler agora o item 4, o capítulo 4, desculpa, o item 18, 19, 20, 21, 22 e 23. A gente não vai fazer a leitura de todos os itens, a gente vai ler apenas o 18, mas a gente deixa a leitura, o convite para vocês lerem na íntegra depois. Então, capítulo 4, item 18. O título é Reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, a gente vai falar de dois assuntos bem legais aqui, que é família e reencarnação. Esse capítulo todo, né, Fábio, é muito rico, porque é bem introduzir, então, aqui no Evangelho de Jesus, a reencarnação. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói.
No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os ligue. Vou parar a leitura por aqui, tem mais um parágrafo esse item e tem os itens seguintes, mas acho que já dá para a gente começar a nossa conversa, né, Fábio? Esse texto me deixou feliz, deixa a gente um pouquinho animado, né? Porque por mais que aqui na Terra a gente não esteja num núcleo familiar, consanguíneo, às vezes até de amigos também, com tanta afinidade assim conosco, esse texto vem dizer que é só aqui, é só momentâneo, que lá no plano espiritual a gente tem a nossa família, nossos espíritos afins, que mesmo que eles não estejam encarnados conosco, a gente continua ligado por pensamento. Então, não tem como a gente ficar sozinho, né, Fábio? Não tem. De jeito nenhum, só na visão da matéria. Na visão espiritual, não. E tem um texto de Emmanuel muito legal, que recomendou, inclusive foi a Fábio, ela lembrou desse texto, e eu deixo o convite para vocês, que no nosso blog do site tem um texto de uma palestra que o seu Nelson fez sobre família e parentela, tá lá no blog. Se escrever família e parentela, vai achar no Google. E esse texto de Emmanuel, eu vou ler para vocês um pedacinho deles. Ele fala sobre essa diferença, Fábio, de o que é família e o que é parentela. Porque tem a diferença entre um e outro, e é importante a gente entender para a gente ter as expectativas alinhadas e saber como trabalhar nesses casos. Emmanuel, ele fala assim, então, é no livro Mãos Marcadas que está esse texto. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. E aí Emmanuel, depois, na sequência, define, dizendo que família é o símbolo dos laços eternos do amor. Então, para ser eterno, os laços eternos do amor não tem que ter nada a ver com matéria, nenhum interesse, nenhuma paixão envolvida. É amor puro. E a parentela, o Emmanuel define como o cadinho de lutas, por vezes amargas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque é aqui que a gente está, né, Fabi? A gente está na parentela. A gente está aprendendo a tornar os parentes família, aos pouquinhos. Então, olha que legal, que rica essa definição de Emmanuel para parentela. O cadinho de lutas. A minha explicação não vai ser tão boa, mas cadinho é o potinho que é usado para que aguenta altas temperaturas para moldar ali as coisas. Então, é um potinho que aguenta coisas muito quentes para ser moldado o que está ali dentro. Então, é o nosso cadinho que a gente tem que diluir as imperfeições dos sentimentos,
Que nem quando bota uma coisa na água, um pinguinho de uma gota colorida, ela vai diluir na água e vai ficar colorido ainda. Mas vai ficar um colorido um pouquinho mais claro. Então, na família, a gente está diluindo as imperfeições dos nossos sentimentos. Como? Fundindo esses sentimentos na liga divina do amor. É só o amor que vai ajudar a gente a transformar a parentela e na verdadeira família, que são esses laços que está descrito ali no Evangelho que a gente acabou de ler, que é eterno, que não se finda. E finalizando, daí o Emmanuel fala: a família não seria parentela, mas a parentela um dia vai se converter nas santas expressões de família. E Fábio, o que a gente está fazendo aqui se não isso, né? Vivendo em família, em parentela, para se transformar numa família universal, que foi o que Jesus nos ensinou enquanto humanidade. Mas se a gente ainda não consegue amar aqueles que dividem o mesmo teto que a gente, entender e amar eles do jeito que eles são, sem querer ficar mudando, quem dirá a humanidade inteira, né? E aí, vou passar a palavra para Fábio depois. Nesse mesmo texto, agora sim que é a finalização de Emmanuel, ele fala assim: ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são, e não como desejarias tu fossem eles. Porque, pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Então, Emmanuel finaliza assim, que é cumprindo aqui nosso dever com quem a gente recebeu enquanto família, que a gente pediu, né, Fábio? A gente não lembra, o Divaldo que fala, a gente não pediu, a gente implorou para nascer nessa família. A gente implorou e Deus, na sua infinita bondade, concedeu. Então a gente tem que fazer bom proveito amando aqueles que dividem o mesmo teto do jeito que eles são, sem querer mudar, adiantar o progresso de cada um. Só que não é fácil, né, Fábio? Porque a gente ser caridoso, entender, ser querido com as pessoas da rua esporadicamente, que a gente vê uma vez por semana, uma hora no dia, é mais fácil do que a gente fazer o mesmo dentro de casa, que é constante. É uma necessidade constante de burilamento, de paciência, de silêncio. E às vezes cada um dentro de casa vai exigir algo diferente da gente. Às vezes um exige a paciência, o outro exige o carinho. Essa é a beleza, a pluralidade da família. É por isso que a gente aprende tanto. Fábio, o que tu acha desse desafio da vida em família? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a vida em família é necessária. Está dentro da lei de sociedade. Quem quiser olhar, estuda lá, a terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de sociedade. Eles falam que é na família que os laços são mais estreitos. E ele pergunta o que aconteceria se os laços familiares se dissolvessem na sociedade. Seria o aumento do egoísmo. E que nós temos permeado, né, por toda uma série de atividades, de filosofias, adentrando no seio familiar e tentando dissolver os laços verdadeiros de um apoiando o outro dentro da família, dentro dessas imperfeições, dentro desse egoísmo, um às vezes dando mais que o outro, às vezes um dando um monte e o outro não dando valor, né, desfazendo, mas é família. E nós precisamos um dos outros, porque esses laços são mais apertados justamente para que não só a gente ressarce, a gente evolua, mas para um fortalecer o outro. Embora às vezes a gente sinta que naquela família eu estou enfraquecendo, é porque é uma visão equivocada e o Espiritismo vem nos mostrar isso. Que não é o acaso, não é meu pai e minha mãe não se encontraram por acaso, eu não tenho os irmãos por acaso, nem os filhos, nem sogro, sogra, pai, mãe, aqueles mais próximos. Há uma elaboração, às vezes, de séculos, séculos, gente, para a gente reencarnar junto a esse núcleo familiar. E às vezes a gente não valoriza, reclama um monte, e depois, quando a gente chega no retorno no mundo espiritual, vê o tempo perdido, a oportunidade perdida. E às vezes com coisas que da visão espiritual são bagatelas. Então, para nós nos sentirmos firmes na vida familiar, a gente vive na matéria, sofre as dificuldades, mas tem que ter um olhar daquilo que você falou no início, espiritual.
Nós temos que espiritualizar o nosso coração, espiritualizar a nossa família, que daí a gente fica mais forte para essas adversidades que você falou, né? Da paciência, da tolerância, da compreensão, do esquecimento, muitas vezes, de ofensas, de recusas, de abandonos, né? Eles são transformados, eles são revitalizados ao sol da reencarnação, que explica a justiça e a misericórdia divina. Quem quiser saber mais, Livro dos Espíritos, Evangelho, as obras de André Luiz têm histórias, inúmeras histórias, nos mostrando a grandeza dessa estrutura familiar. Dizem que, falam que Chico perguntou para o Emmanuel qual é o objetivo da nossa reencarnação. Aí o Emmanuel assim, ó, uma só, se fixem numa só, sermos bons. Se a gente não, como você falou, se a gente não consegue ser bom dentro de casa, na família, a gente não vai ser lá fora, porque a gente vai falhar lá fora também. Às vezes a gente consegue temporariamente enganar alguns por pouco tempo, mas todos o tempo todo ninguém engana, né? Ninguém. E principalmente não, a gente não engana a nuvem de testemunhas que nos cercam, que é este mundo espiritual que nos rodeia. Então a família é o desafio. Temos dificuldades? Temos, mas tudo bem. Mas vamos acreditar no nosso potencial divino. E quando a gente tem consciência do que estamos fazendo aqui, para onde vamos, quem somos, da assistência que nós temos, isso que está ali no Evangelho, a família que nos ama, às vezes aqueles mais afins que ficaram no mundo espiritual, que estão mais adiantados, nos dão suporte. Às vezes do lado mesmo, no dia a dia. Ou é pensamento. É que mesmo nós espíritas estudando o pensamento, a gente esquece do poder do pensamento, dos vínculos, né? Que não importa a distância, tempo, a gente está vinculado e um superando o outro. Mas daí, né, eu e a Júlia conversando antes, trocando figurinha, a gente tem uma tendência a sempre falar o aspecto negativo nosso, né? O aspecto negativo individual, o aspecto negativo da família, da sociedade, e a gente não é só negatividade, a gente já tem positividade também. E a vida em família tem o seu aspecto positivo, principalmente quando a gente entende o que, que ela é, como que ela ocorre. Então a gente lembrou de uma história do livro Espírito de Verdade. Eu acho que a capa já é nova, porque esse aqui é bem velhinho, né? Um livro que estuda passagens do Evangelho. Emmanuel vai estudar passagens do Evangelho, de autores diversos, na verdade. É psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Eu acho que esse livro é dos anos 60, não lembro, mas 60, 50. Uma história que eu amo de paixão, que cada vez que eu leio eu me emociono. E eu convidei a Júlia para nós fazermos um pouquinho diferente. A gente vai ler aqui em dupla, né, Júlia? Então, é o item 81 do livro Espírito da Verdade, gente. Prestem atenção, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Item 81. História de um pão. Eu vou ler porque ela é belíssima, contada perde um pouco da beleza dela, pessoal. Quando Barzabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo todos os adornos. Viu ele então, ele tinha morrido, Barzabás, né? A família já, a viúva já vendeu tudo que tinha lá. Ele tinha deixado de herança as baixelas, as pratarias por mordomos, a maior briga assada. E os filhos nem falavam dele, só queriam saber da herança. Os amigos já tinham esquecido dele. Barzabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Todos tinham a memória de Barrabás como alguém que era uma pessoa muito egoísta, só lutava pelos seus interesses, até prejudicava os outros. Após a sua morte, então, vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras. Até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante dos seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava a entrada.
Após ouvir o generoso, o funcionário angélico falou sereno. Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou Barsabás, eu jamais fiz o bem. Em verdade, trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor, e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio de fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Jonaquim era o menino do pão. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. Então, gente, a família é esse braço que nos acolhe, de dores, de lutas que nós temos que refazer, ou coisas que nós temos que conquistar. Então vamos ver a nossa família como esse braço amoroso, a reencarnação, a oportunidade sublime de recomeço. E muitos dos nossos pais, avós, aqueles responsáveis que nos acolhem, às vezes uma vida inteira, né? A gente já tendo cabelo branco, sempre tem alguém que é o que nos acolhe. São esses corações que por amor, que por gratidão, por reconhecimento nos recebem, nos acolhem, nos auxiliam. Mas mesmo que a gente não sinta isso no seio da nossa família, mas nós fomos acolhidos. Em algum momento, esses corações nos aceitaram. Talvez ao reencarnarmos na luta diária, esses corações não nos tratem com o amor que nós gostaríamos, que desejamos, que necessitamos, mas eles acolheram, nos deram a oportunidade do corpo físico. E vamos ver acima da matéria. Vamos espiritualizar a nossa família como o prêmio de renascer para redimir-se. Redimir-se de quê? De quem? De nós mesmos. De compromissos que em outras existências a gente não deu conta, não concluiu. E Deus falou, ó, volta lá que você tem oportunidade. E como já nós falamos anteriormente, está ali no Evangelho, a nossa família espiritual é muito maior que essa encarnada. Talvez a gente esteja no núcleo de parentela, mas nós já temos a nossa família espiritual, porque sempre tem os que estão adiante de nós. Deus é muito sábio, a vida é muito perfeita. O nosso núcleo familiar, ele é constituído de nós que estamos aqui, dos que estão na retaguarda, encarnados ou desencarnados, e os que estão na vanguarda, encarnados ou desencarnados. Então, as vidas, as existências, elas estão entrelaçadas, elas são afins. Então, vamos começar a olhar com um pouco de gratidão, mas a gente só conhece isso com o entendimento, e essa é a proposta da doutrina espírita. À luz do Evangelho de Jesus, fazer entender o que é o amor, a justiça divina, esses laços familiares, porque que são difíceis, limitados. Mas daí a gente para de reclamar um pouco, de se sentir tão falido também, muitas vezes. Porque às vezes a gente também se sente falido como pais,
como filhos, como irmãos, né? E nos atropelamos e esquecemos de focar no quê? No fazer o bem, no amar, do nosso jeito, da nossa maneira. Mas, poxa, se a nossa intenção, rezarmos e pedir, Senhor, ajuda-me a compreender o amor, ajuda-me a amar, será que Deus não vai mandar o socorro e o auxílio? Então, encerrando, né? Assim, a minha parte nessas reflexões, a família é bênção divina. Estamos aqui para fazer o bem na reencarnação. A reencarnação, ela não é o acaso, há uma programação muito certa, com muitas pessoas, com muitos corações, muitas vezes intercedendo para nós, porque muitos de nós não demos nenhum pão a ninguém, né? Às vezes temos períodos bem difíceis que a gente não dá nada para ninguém, mas tem aqueles que nos amam, que em outras épocas a gente já deu amor e que vão interceder ao nosso favor, favorecendo locais, regiões, que a nossa família, ela é o núcleo familiar. O país onde nós vivemos também é a nossa família nessa encarnação. O planeta Terra é o nosso berço para a reencarnação, a nossa grande família que você falou, né, Ju? O futuro é a grande família universal, que começa nessa pequenininha. Passo a palavra para a Ju. Fábio, já encerrando também, mas vou aproveitar o teu gancho que você falou da Terra. E a gente sempre gosta de seguir o ensinamento do seu Carlos, que deixa uma tarefinha sempre no final dos estudos. Então, a nossa tarefinha para essa semana do Evangelho, eu vou ler aqui uma frase que é do André Luiz e vou dizer a tarefinha. A frase é assim: é muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. E agora eu faço meu parênteses, principalmente dentro da família. A gente estava estudando até agora aqui, né, Fábio, as diversas moradas, as progressões do mundo. A gente quer estar num planeta evoluído, mas agora a gente é dispensável lá. Mas aqui a gente não é dispensável, a gente precisa estar aqui em família, uns precisamos um dos outros. Então a tarefinha da semana é essa, que a gente possa perceber como a gente pode ser útil dentro do nosso núcleo familiar. Pode ser, cada um vai exigir uma coisa diferente da gente, em momentos diferentes, que a gente saiba então perceber. A Ju, e às vezes, né, um bom dia, uma boa tarde, às vezes a gente não consegue dizer eu te amo, às vezes não consegue dar um abraço, são relações, né? Mas assim, tipo, um bom dia, uma boa tarde, lidar dentro de casa com educação e respeito, sem gritaria, sem palavrões, sem bater porta, sem chutar, sem cara feia, vai fazer muita diferença. Começando por nós mesmos, nos beneficiando a nós mesmos, porque também a gente vai poder dar condições da espiritualidade amiga, dos familiares estarem do mundo espiritual mais próximos de nós e do nosso núcleo familiar, nos auxiliando. Né? E última lembrança, cada um de nós tem o anjo da guarda, que é a nossa família também. E a nossa família também tem aqueles que cuidam de nós e zelam por nós. Então vamos lembrar desses amigos, que nós temos amigos do lado de cá, do lado de lá. É difícil, é. Como diz a Vládia, como é que é? É trabalhoso, né? Não é difícil, é trabalhoso. Mas a gente não está sozinho. Outra coisa muito importante, vamos levar isso para a semana. Deus não quer o nosso fracasso, Ele quer o nosso sucesso. Então, Ele dá toda uma pleiade de amigos, encarnados e desencarnados, orientação para que a gente acerte. Obrigada, um beijo a todos. Obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal, pela participação. Vou convidar vocês agora para a gente fazer a prece de encerramento, então. Com os corações muito gratos, felizes e alegres por estarmos juntos com a nossa família, nossos amigos que nos querem bem agora. Vamos agradecer por eles estarem conosco, no nosso lar, nos apoiando em todas as atividades e decisões do dia a dia. Vamos agradecer também àqueles que a convivência não é tão amorosa, tão fácil, por nos ensinarem aonde devemos nos corrigir e nos melhorar. Vamos elevar também nossos pensamentos
nossa família espiritual, que em breve nos reencontraremos e daremos um abraço muito gostoso para matar toda essa saudade. Obrigada, Jesus, por ser nosso irmão, que está sempre ao nosso lado, nos amando e amparando. Que assim seja. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa semana.